Bom dia, gente, tudo bem? Tô mais ou menos um mês sem gravar. Tem várias razões. Uma razão é que hoje eu resolvi gravar, mas olha aí, eu tive um acidente, quebrou o metatarso. O metatarso é aquele osso do dedo mindinho do pé. Mas me imobilizaram por 21 dias para não fazer cirurgia, em nome de Jesus. Tô crendo que quando eu for tirar semana que vem vai estar tudo bem. Mas hoje eu resolvi gravar. Então todo assunto que eu gravo e que eu prego, que eu ensino, você pode examinar, checar, entendeu? A palavra de Deus. Então esse assunto, na verdade, os assuntos que eu prego, que eu ensino e ministro, eles são amplos, mas não dá para colocar tudo numa palavrinha de menos de 10 minutos, 15 minutos, não dá. A gente prega às vezes horas e horas e horas, que eu estou tentando sintetizar. E os meus vídeos não são feita edição. Então, se tiver um erro aí, como várias vezes, né? Releve aí. Mas passe essas verdades para os seus amigos, para os seus parentes, entendeu? Essa palavra que eu vou começar a falar hoje tem sido muito pregada nesses últimos anos, mas muito mesmo. Especialmente agora pelas plataformas digitais, né? E tudo. Eu não estou aqui para discordar e provar. Mas eu queria começar a falar para você que nós não podemos perder a simplicidade de crer no que está escrito, na palavra de Deus. Então tem alguns assuntos que a gente tem que aprofundar mais. Tem assuntos que a gente tem que ir no grego, no hebraico, porque nossas traduções no Brasil, às vezes não consegue trazer o cerne mais profundo da palavra de Deus por causa do nosso português. Então a gente tem que ir no grego e no hebraico. Aqui eu estou falando, no grego diz isso, no hebraico diz isso. Porque eu estudei um pouco hebraico quando eu estava no seminário, né, e grego. Então, gente, é o seguinte. Então, nesses últimos tempos, estão falando muito e pregando, ensinando sobre a volta de Jesus, né? A volta de Jesus. Mas deixa eu te adiantar aqui. Os primeiros cristãos, depois que a igreja nasceu, eles viviam esperando Jesus como se ele viesse hoje. É isso que eu quero falar. Lá em 1 Pedro, 2 Pedro, lá começaram até a criticar. Vocês falam que ele vai voltar e nunca voltou. E até hoje tem isso, está lá. E Pedro fala, não, para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Deus não retarda a sua promessa. Tem muito isso na Bíblia, né? 1 Coríntios 15, estava lá a igreja de Corinto, Paulo ensinando sobre a ressurreição. Paulo chega a dizer, olha, se ele morreu e não ressuscitou, a nossa fé é vã, nosso testemunho, vamos viver a nossa vida do jeito que a gente tem que viver. E Paulo diz, se ele não ressuscitou, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Jesus vem hoje ou daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, para o cristão isso não tem muito a ver do que eu vou falar hoje aqui, sabe? Na época dos apóstolos não tinha praticamente não tinha todo o conhecimento que a gente tem. E eles viviam intensamente para Jesus. Então eu quero ler um texto que eu não decorei, eu sei dizer, mas não decorei. Aqui em 1 Tessalonicenses, depois você pode ler com mais detalhe. Capítulo 4, versículo 4, olha o que a Bíblia diz. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanheis de surpresa. Quer dizer, você não está em trevas, vivendo no pecado, não. Você está na luz. Isso aqui é para a igreja, para aqueles que entregaram a vida para Jesus. Versículo 5. Porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os outros. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A gente não vive igual àquela pessoa que não conhece a Jesus. Entendeu? E esse dia não vai ser surpresa. Quando a Bíblia diz que Jesus vem como ladrão, ele vem para aquele que não segue a ele. Não é para nós.
Entendeu? Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, da luz, sejamos sóbrios, manda a gente ser sóbrio, revestindo-vos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolável, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Então, esse texto não é para a gente ficar amedrontado com as notícias da volta de Jesus. Quando dizem assim, olha lá na mesa do deputado, do Senado, tem uma lei que vão proibir pregar o evangelho. Eu não me preocupo com isso. Em vários lugares isso já está funcionando, como na China. Mato cristão em vários lugares. Agora mesmo na África, se eu não me engano, eu vi um vídeo que mataram vários pastores, vários irmãos, e fecharam mais de 10 igrejas, entendeu? Está na Bíblia. Princípio das dores, Mateus capítulo 24. Então essas notícias que estão falando da perseguição, Jesus vai voltar, isso não é para a gente ficar preocupado. É para a gente ficar alegre porque ele está voltando. As profecias estão se cumprindo. É para a gente se dedicar mais, se consagrar mais, buscar mais a Deus, jejuar, orar, ler a palavra, pregar o evangelho. Não é para a gente ficar com medo. Essas coisas vão acontecer, no mundo tereis aflições, Jesus disse. Vai ter dificuldade. Entendeu? Então, isso que eu quero colocar aqui. Então, não fica amedrontado. Não. Esses dias uma senhora subiu lá no carnaval. Jesus está voltando daqui X anos. Mas a vida dela, mano, só o sangue. Estou criticando, entendeu? Só o sangue de Jesus. Ela tem que se dedicar a vida dela para Jesus. Então veja só. Então o primeiro ponto aqui é que você não deve ficar amedrontado. Isso é sinais da volta de Cristo. E ele não vem como um ladrão para os seus filhos. A Bíblia diz que quando Jesus voltar agora no arrebatamento, todo olho verá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. Quando a trombeta tocar, os mortos em Jesus vão ressuscitar primeiro, nós os vivos vamos ser arrebatados. Está lá. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então eu quero dizer que esse primeiro ponto aqui, a volta de Cristo, os sinais não é para a gente ficar amedrontado, é para a gente ficar alegre com a redenção que está chegando, o arrebatamento da igreja. Temos que dedicar mais, pregar mais, se dedicar mais para Jesus. É o que está dizendo em Tessalonicenses. A gente tem que dormir em união com Ele. Quando for dormir, vamos dormir em união com Ele, não vamos perder o amor, perder a fé, sabe? Na palavra, crer na palavra. Porque se não crer, olha... Então, existem muitas coisas sobre a volta de Jesus exageradas, até heresias. Compreende? Eu anotei aqui para mim não esquecer, 3 textos para você pensar. Oséias 4:6. Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Quer conhecimento? É luz, é entendimento. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Mateus 22:29 diz que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Tem que estudar. João 5:39 diz, examine as Escrituras, que elas testificam de mim. Então eu quero dessa palavra aqui, Jesus está voltando mesmo. Os sinais estão lá. Um dos sinais muito veementes nos nossos dias está lá em Mateus 24:12 ou 14, eu acho 14, que diz, quando o pecado, a iniquidade aumentasse, o amor de quase todos esfriaria. É o que a gente vê muitas pessoas frias dentro da igreja. Lá na igreja. Entendeu? Então, e ele já tinha dito, quando aumentasse, nunca o pecado foi tão exageradamente no mundo como nos nossos dias, através das redes sociais. Hoje a pessoa
desvia dentro de casa, no quarto, sozinha, com o celular na mão. Tem tudo de ruim no celular e de bom. Pornografia, tudo que você quiser ver. Então tem que vigiar. Jesus falou, vigiar e orar para não cair em tentação. Não é só orar e ir na igreja, é vigiar o que vê, o que ouve, o que fala. Compreendeu? Então, tudo que eu disse aqui é para quê? Para você se voltar para a palavra. Ficar alegre, que nossa redenção está próxima. Eu creio, estou aplicando fé, que eu não vou passar pela morte, eu vou ser arrebatado com o corpo e tudo. Porque nós estamos prestes ao arrebatamento. Mas isso é para despertar aqueles que não estão bem, que já entregaram a vida para Jesus. E para a gente pregar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Entendeu? A teologia sobre o arrebatamento, a teologia sobre a volta de Jesus, isso é outra coisa. Tem vários caminhos que no futuro eu vou ensinar isso aqui. Mas o importante para nós, a igreja, é dormirmos com ele em comunhão. Porque se ele vier, a gente está dormindo, a gente sobe. Entendeu? Isso é a coisa mais importante. É você viver em união com ele, um coração aquecido de paixão, sabe? De compromisso com ele. Esse é o nosso papel da igreja. Tudo bem? Um abração, um beijo no coração, entendeu? Passa esse vídeo para tantas outras pessoas. Quero dizer para você que Deus é bom. E por ele ser bom, ele já deixou as escrituras para nos consolar, para nos mostrar o caminho. Um abraço, um beijo no coração. Que Deus te abençoe.